Também, ele pode, caso queira, requerer a transferência da sua inscrição. Ele pode ter tido a sua inscrição principal junto a um conselho seccional e ele pode desejar mudar o local dessa inscrição principal. Como é que ele faz isso? E quando ele faz isso? Ele faz isso quando ele for mudar definitivamente de domicílio profissional. Sei lá, me cansei do DF, quero ir morar lá em Fortaleza. Eu vou requerer a transferência da minha inscrição principal do DF para a OAB Ceará. Certo? Não existe nenhum problema, esse pedido é feito formalmente e aí então essa inscrição será transferida. Uma observação importante, entretanto, é lembrar que o número que o advogado tem na OAB DF não será o mesmo número mantido na seccional lá do Ceará, no exemplo que nós demos. Ok? Bom, então, nós temos aí o local e os tipos de inscrições que o advogado pode ter. Uma vez inscrito na OAB, a regra é muito simples. Uma vez inscrito, o advogado poderá ficar inscrito e continuar inscrito na OAB até quando ele deseje. Entretanto, por uma série de circunstâncias, pode ser que esse advogado queira se desvincular, ou definitiva ou temporariamente da OAB. Como é que ele pode fazer isso? De duas formas. Ou por meio de um cancelamento da sua inscrição, ou por meio de um licenciamento. Ele se licenciar da OAB. Vamos primeiro falar do cancelamento. Cancelamento da inscrição do advogado está previsto no artigo 11º do Estatuto. Quando é que nós temos o cancelamento da inscrição? Quando o advogado deseja definitivamente sair da OAB. Quando o advogado desejar sair da OAB, então ele vai ter a sua inscrição cancelada. Não é só quando ele pede. Por uma série de motivos, ele pode ter a sua inscrição cancelada. O artigo 11 elenca 5 motivos pelos quais o advogado pode ter a sua inscrição cancelada. Primeira delas, quando ele pedir, quando ele assim o requerer. Sem, entretanto, que haja motivo para ele dizer ou justificativa que seja exigida para que ele tenha o cancelamento da sua inscrição. Ele pede o cancelamento e a OAB defere. Segundo caso, quando o advogado falecer. Quando o advogado falecer, ele também terá a sua inscrição cancelada. Inclusive a OAB, ela cancela de ofício, né, essa inscrição no caso. Terceiro, quando o advogado sofrer uma sanção de exclusão. Sanção de exclusão é uma das sanções administrativas, disciplinares internas na OAB, previstas para quando o advogado cometer uma violação. Também ele terá sua inscrição cancelada quando passar a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. E por último, quando ele perder um dos requisitos para sua inscrição no âmbito da OAB. Ele pode cancelar sua inscrição, mas ele pode retornar também. Não existe nenhum problema. Ele pode voltar aos quadros da ordem quando ele desejar. Entretanto, diz a lei, ele não terá restaurado o mesmo número de inscrição. Ele tinha um número, por exemplo, 9.000. Pediu para ter a sua inscrição cancelada. E posteriormente decidiu voltar, aquele número 9.000 não lhe será restituído. Ele vai receber um número de inscrição na ordem das inscrições que estão sendo concedidas. Certo? O cancelamento só tem uma observação quanto ao retorno do advogado. O advogado ele deve fazer prova novamente, de que tem os requisitos para inscrição. Se porventura ele tiver sido excluído da OAB e tiver tido a sua inscrição cancelada, aí nós teremos uma outra peculiaridade. Se ele tiver sido excluído por causa do cometimento de crime infamante, aquele que nós já conversamos um pouquinho antes, ele vai ter que ter se reabilitado, criminalmente inclusive, para poder voltar aos quadros da OAB preenchendo todos os requisitos, inclusive o da idoneidade, como nós havíamos falado. E, além do cancelamento, como eu havia dito, nós temos o licenciamento. No licenciamento, nós temos uma situação diferente, porque no licenciamento, o advogado, ele não se desvincula totalmente da OAB.
No licenciamento, o advogado continua sendo advogado, mas ele se afasta temporariamente da OAB. São 3 os motivos pelos quais a OAB entende que o advogado pode se licenciar. Primeiro, quando ele assim o requerer, mas aí ele tem que justificar. Por exemplo, vai fazer um curso no exterior, um doutorado, mestrado, vai se afastar durante muito tempo da OAB. Então, ele pode se licenciar. Segundo, quando ele passar a exercer uma atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário. Esse caráter temporário, tanto quanto aquele caráter definitivo, não tem muita relação com a vontade do advogado, mas tem relação com a natureza do cargo. Então, por exemplo, ele vai assessorar um ministro no Supremo Tribunal Federal, desde que não tenha sido por meio de concurso público, ele vai só ficar lá no cargo em confiança. O que vai acontecer? Nesse caso, ele vai pedir o seu licenciamento, quando ele deixar essa atividade, aí então ele retorna, porque teria aí sim um caráter temporário. E por último, quando o advogado passar a sofrer de doença mental curável. Quando o advogado passar a sofrer de doença mental curável, ele pode se afastar para tratamento, e aí quando ele se recuperar, então ele retorna. Ok? Alguma dúvida até então, quanto ao licenciamento? Meu nome é Daniel, e eu queria saber, no que tange ao licenciamento, quais são as repercussões disso? São boas ou ruins? Tá, vamos lá. Pergunta interessante, porque no licenciamento, às vezes a gente se pergunta, por que o advogado ia desejar se licenciar? Ele pode muito bem viajar, continuar com a sua inscrição, ir embora e depois retornar. Na verdade, o licenciamento ele tem algumas vantagens. Uma delas, e a principal, é a seguinte: quando o advogado se licencia, ele fica dispensado durante o período do licenciamento do pagamento daquela anuidade que eu havia falado. E também ele se desobriga de algumas coisas. Por exemplo, eleição da OAB. Porque o advogado, ele é obrigado a votar no âmbito da OAB, de 3 em 3 anos, na eleição dos conselhos seccionais. Se ele estiver licenciado, aí então ele não ficará obrigado a votar. É óbvio que a gente também tem algumas consequências que não são tão positivas. Por exemplo, durante o período do licenciamento, o advogado ele vai ficar proibido de usufruir dos benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados. Caixa de Assistência dos Advogados é um órgão da OAB, nós vamos falar numa aula posterior, mas que traz para o advogado algumas benesses. Descontos em medicamentos, seguridade suplementar, dá planos por meio de convênios, planos de saúde a um preço menor. Então, o advogado, durante o período do licenciamento, não vai poder usufruir dessas benesses. Então, a gente tem consequências positivas e tem consequências negativas com esse licenciamento. Ok? Bom, então esses pontos dizem respeito à inscrição do advogado. Uma vez que o advogado ele esteja inscrito, ele vai poder, então, passar a exercer a sua atividade profissional. E aí nós temos que falar da atividade do advogado para podermos chegar ali nos direitos e nos deveres do advogado. Bom, as atividades privativas do advogado, elas estão previstas a partir do artigo 1º do Estatuto da OAB. E tem uma questão que é muito importante, que é a seguinte: esse artigo 1º, como outros, sobretudo os direitos do advogado, eles foram artigos que, logo que o Estatuto entrou em vigor, foram analisados quanto à sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade muito famosa, que é a ADI 1127, dígito 8. A ADI 1127, dígito 8. Essa ação direta de inconstitucionalidade é uma daquelas ações diretas de inconstitucionalidade cujo julgamento demorou muitos anos. Porque ela foi proposta ainda em 94 pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e logo quando proposta e recebida, o relator foi o ministro Marco Aurélio de Mello, ela foi recebida e o ministro Marco Aurélio já concedeu a liminar para suspender o efeito de vários dispositivos do Estatuto. Isso em 94. Ela foi julgada definitivamente quanto ao mérito apenas em 26 de maio de 2006. Ou seja, foram 12 anos de tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade.
É um tempo razoável. Ministros vieram, se aposentaram, foram, e nós tivemos aí em 2006, aí no primeiro semestre, o julgamento definitivo dessa ADI.